parte 3 do nosso vídeo. Por que temos medo de alguns animais? Nesta aula, você vai refletir sobre o medo que alguns animais causam nas pessoas. Quase todo mundo sente medo, receio ou nojo de algum animal. Pode ser uma serpente, uma aranha, um rato, um morcego, uma barata ou até mesmo um bicho que muitos acham fofinho, como um cachorro ou um gato. O que então nos faz ter medo de alguns animais e de outros não? A resposta não é muito simples. O medo de morcego, por exemplo, deve-se muito mais às histórias de vampiros, como a do Conde Drácula, do que aos hábitos de vida deste animal. Apenas 3 espécies de morcego se alimentam do sangue de grandes animais, como aves, bois e cavalos. Todas as outras comem frutos, insetos ou peixes e raramente causam problemas aos seres humanos. Já as pessoas que sentem medo de aranha, escorpião e serpente costumam alegar que esses animais devem ser temidos por ser venenosos. Então, olha só que interessante, né? Olha a primeira imagem, que é uma gravura, né? Morcegos e um humano na imagem. E olha a cobra aqui abaixo. Aqui, ó. A cobra cipó não é venenosa para os seres humanos. Então, eu peguei aqui, ó, morcegos Conde Dráculas. Então, as histórias baseadas em vampiros, o Conde Drácula, que ele suga humanos, olha aqui. Mas que, na verdade, o próprio animal não possui esse hábito. Já a cobra cipó, olha ela aqui. Ela não possui veneno contra o ser humano. Então, ó, não é venenosa para os seres humanos. De fato, há espécies venenosas, como a aranha, a madeira, o escorpião amarelo e as jararacas. Contudo, a maioria dos animais destes grupos não nos oferecem risco. Além disso, existem soros disponíveis em casos de acidente. Nas cidades, os ratos, os pombos e as baratas costumam ser o grande terror das pessoas. Esses animais são considerados pragas urbanas e podem até nos causar doenças. Nesse caso, porém, o medo das pessoas está mais relacionado ao nojo, pelo fato desses animais viverem perto do lixo, do que ao risco que eles podem nos oferecer. Então, olha só, no Brasil, muitos lugares onde se come farofa de sá, fêmea da formiga saúva. Então, olha só no nosso glossário, soro, substância que combate o veneno no nosso corpo. Então, eu não sei se vocês viram uma cobra que um estudante trouxe ilegal para o Brasil e essa cobra acabou picando ele e ele ficou internado. Então, o que aconteceu quando ele ficou internado? O país, né, disponibilizou todos os soros disponíveis para esse menino. Porque o soro, ele combate o veneno no corpo. Ok? Então, eu peguei aqui para vocês a aranha armadeira. Então, olha só como que ela é. Ela, sim, é muito perigosa. Ela é venenosa. O escorpião amarelo
Olha só ele aqui. Escorpião amarelo, ele é muito venenoso. E as jararacas, olha só, são cobras, que é uma cobra, uma espécie de cobra, ok? Ela é muito venenosa. Continuando. Atividades. 1. Você tem medo de algum animal? Qual? Por quê? Me contem aqui no vídeo que eu quero saber, tá? Qual animal vocês têm medo, se vocês têm de algum e por quê? Segunda, o que o Batman e o Conde Drácula têm em comum? E de diferente? Então, o que vocês acham? Por quê que eles têm alguma coisa em comum e qual é a diferença entre eles? Uma coisa muito interessante, uma informação adicional para vocês, é que algumas pessoas, elas possuem um medo irracional de certos animais ou alguma parte deles, como por exemplo, penas, pelos, escamas. E esse medo, ele pode comprometer a vida dessa pessoa seriamente. E quando acontece esse medo, chega nesse nível, ele tem o nome de fobia. Então, a fobia, ela é considerada um transtorno psicológico que precisa ser tratado no psicólogo, no psiquiatra, enfim, ok? Uma coisa também muito interessante que eu trouxe para vocês, de informação adicional, é que os morcegos, eles podem transmitir raiva aos seres humanos. Então, independente do hábito alimentar dele, que a gente viu na página 248, que tem os animais que se alimentam de sangue, né? E os animais que se alimentam de frutos, insetos e peixes. Independente do hábito alimentar dele, se o morcego é contaminado pelo vírus da raiva e morde um humano, é nesse momento que ele transmite a raiva, ok? E isso acontece muito quando o ser humano quer ter a manipulação, né? Quer pegar, quer ficar mexendo em morcego, ok? Então, página 48 e 49, nós vimos. A 2 aqui, ó, o que o Batman e o Conde Drácula têm em comum e de diferente. Olha que bacana. Os dois personagens em comum, eles são baseados em morcegos, não é mesmo? Só que a diferença é que o Batman é um herói e o Conde Drácula é um vampiro que causa medo nas pessoas, que amedronta as pessoas, né? Então, uma coisa muito interessante de se perceber é que o medo está mais associado ao Conde Drácula do que ao Batman. Então, por exemplo, a gente tem mais medo de encontrar o Conde Drácula do que encontrar o Batman, não é verdade? Então, também está ligado à admiração dos dois personagens. O sentimento que a pessoa sente quando vê o Conde Drácula é associado ao medo dele nos pegar, entre aspas. Já o sentimento que a gente sente pelo Batman é um sentimento de admiração e de proteção. Então, que o Batman irá nos proteger. Então, ele não irá nos morder, ele não nos irá fazer mal, e sim bem. Ok? Então, página 250. Nesta página será a atividade avaliativa de vocês. Então, a página 250 será a atividade, as 4 questões de atividade avaliativa. Nela, olha só, nesta aula você vai aplicar o que aprendeu para analisar uma imagem. Então, é uma aplicação do que vocês já aprenderam. Então, vocês vão precisar analisar essa obra para responder as 4 questões a seguir.
Então, eu peço que vocês observem a diversidade de animais retratados e comentem a ilusão de óptica que forma nessa composição. Porque olha só, a gente forma alguma coisa que vocês irão responder, mas que se nós analisarmos individualmente é composta de animais. Então, vocês irão analisar primeiramente e depois, dentro das perguntas, vocês irão me responder completamente e vocês irão mostrar todos esses animais que apresentaram, que foram usados nessa obra, a classificação deles, quais animais que foram usados, o modo de locomoção de cada um, o hábito de vida, então diurno ou noturno. Então, nós iremos juntar um pouquinho de cada coisa que nós vimos nesse capítulo e usar nessa análise dessa imagem, ok? Então, se o animal é terrestre, se ele é aquático, se ele é aéreo, qual parte do corpo que ele se locomove, quais patas eles utilizam, em qual classificação ele está, se é mamífero, enfim. Esta vai ser as 4 atividades e o que a Pro falou agora também, um textinho sobre. Já tá as questões aqui para vocês responderem, então vocês precisam responder de uma maneira completa, combinado? Então, essa daqui foi o restante das atividades avaliativas. O nosso amarrando as pontas, ele é bem simples, ele é um esquema, né? Então, não tem o que vocês realizarem, não tem o que vocês fazerem nessa página, vocês vão só fazer o como me sair do final do bimestre. Aqui nessa classificação, olha só que interessante. O que nós vimos nesse capítulo? Nós vimos, então, o quê? Que os animais, eles podem ser classificados em grupos. Então, vamos primeiro começar aqui, ó. Os animais, eles podem ser classificados em grupos. São definidos por características. E as características devem indicar o parentesco do animal. Também vimos que os animais são adaptados a viver em determinados ambientes e esses ambientes, quando alterados, podem levar alguns animais à extinção. Também vimos que os animais podem ter hábitos, tanto diurno, que é quem é ativo de dia, quanto noturno, que é quem é ativo à noite. Eu peço que vocês analisem muito cada tópico que nós vimos nesses 2 capítulos e me pergunte qualquer dúvida que ocorrer em vocês. Tudo bem? Com isso, nós finalizamos a apostila de ciências, faltando essas páginas aqui. O Conectando Ideias, a Pro irá colocar como atividade avaliativa. Mas eu irei colocar no Word quais atividades e os pontos que cada uma terá. Tudo bem? Então, o Conectando Ideias será parte da atividade avaliativa. Porque olha só, nesta aula você vai resolver exercícios sobre conceitos, ideias, processos e fenômenos estudados nos capítulos 3 e 4. Tudo bem? Então, a Pro irá separar, mas essas 2 páginas serão parte da atividade avaliativa. Eu irei separar apenas por quantos pontos terá. Então, um super beijo para vocês. Eu já irei encaminhar o Word com todas essas questões. E até a próxima aula.